nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Nosso Deus, nosso amado Pai, nós te glorificamos, Senhor. Glórias a ti, Senhor, por teu infinito amor, Pai. Pedimos que nessa manhã o Senhor aqueça com a chama do teu Espírito as nossas vidas, os nossos corações, ó Pai. Ó Senhor, restaure em nós, Pai, aquilo que um dia o Senhor colocou em nossas vidas. Coloque em nós, ó Pai, mais de Ti, Senhor, mais da Tua presença. Fala conosco através da Sua santa e bendita palavra, é o que eu te peço, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Creio eu que você não está aqui por acaso, creio eu que você não está nos ouvindo por um acaso. Não existem acasos, mas sim providências divinas. Deus trouxe você aqui essa manhã para que você ouça a palavra dele, para que o Espírito Santo faça uma obra, ou continue a obra que um dia ele começou na sua vida. E o texto que nós vamos meditar essa manhã está lá em Lucas, capítulo 15. Glórias, honras ao nosso Deus. Ele está aqui, amém? O Senhor está aqui. E a obra que Ele tem, Ele irá completar em nossas vidas. Lucas capítulo 15, vamos ler do versículo 1 até o 10. Todos aí? Chegavam-se a Ele todos os cobradores de impostos e pecadores para ouvir, mas os fariseus e os escribas murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe propôs esta parábola: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até achá-la? E quando a encontra, a põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, vai para casa. Então convoca os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com diligência até achá-la? E quando a encontra, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia. Eu quero hoje aqui, com os irmãos, me ater mais à questão da dracma perdida. Lemos ali a questão das ovelhas, mas eu quero me ater hoje à questão da dracma perdida. Esse capítulo 15 de Lucas poderia ser chamado de o capítulo dos achados e perdidos. Mas permita-me aqui fazer um trocadilho, eu digo que seria dos perdidos e achados. Nessa ordem. Os perdidos e achados. E Jesus mostra nessas 3 parábolas, nós lemos 2, mas logo na sequência nós temos a parábola também do filho pródigo. Jesus mostra nessas 3 parábolas que ele busca incessantemente aquele que está perdido. Ele mostra aqui o seu amor, a sua diligência, que ele não desiste. Ele não desistiu de nós. Ele não desiste de você. Ele está constantemente buscando a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. E quantas vezes nós não nos enquadramos em uma dessas 3 figuras? Ovelhas perdidas, dracmas perdidas, filhos pródigos. Eu estava atendendo um paciente essa semana e ele veio me contar. Ele é um rapaz que está com a sua vida toda destruída, familiar, profissional, emocional, completamente destruído. E ele falou para mim assim: Gilson, eu não sei, eu acho que para mim não tem mais jeito.
Eu servia na igreja, eu tocava na igreja, eu fui batizado no Espírito Santo, mas o que eu fiz não tem mais jeito. Eu destruí minha vida. E eu não tenho mais expectativas. E ali eu pude então falar do amor de Deus para ele, falar que ainda há uma esperança. Ainda tem jeito. Enquanto há vida, há esperança. Há um pavio ainda de esperança. Então Jesus mostra na sua palavra que há um jeito, que existe uma volta, que existe uma solução. Existe uma saída. E que o Pai se alegra. Há uma alegria quando nós voltamos para Ele. Quando nós fomos achados por Ele. É uma alegria tremenda quando o perdido é encontrado, quando ele é salvo, quando ele é redirecionado. Porque uma alma vale mais que o mundo todo. As nossas almas, por favor, amados irmãos. Há uma briga, uma luta no mundo espiritual por nossas almas. Há um inimigo que você, acredite ou não, ele existe. E ele peleja para destruir, para impedir que nós nos acheguemos ao Pai, para que você ouça a sua palavra, para que evite que você ouça a sua palavra, evitando que você sinta o seu amor, o amor do Pai. Essa luta é constante. E eu quero colocar aqui uma observação. Lucas capítulo 15, versículo 2. Diz assim: mas os fariseus e os escribas murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Eu queria dizer para você, Jesus vai atrás dos pecadores. O seu espírito vai em busca dos pecadores. Eu fico imaginando que se Jesus não comesse com pecadores, e se Jesus não recebesse pecadores, certamente ele iria comer só o resto da sua vida. Porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo nenhum sequer. Não há quem busque. Então Jesus iria ficar só. Nunca ia ter alguém para comer junto com ele. Ele vai ao nosso encontro. Ele vai ao encontro do pecador, do perdido. E uma coisa que eu aprendi aqui com o pastor Mauro, e aprendi também no seminário, que as parábolas, não podem ter uma interpretação literal. Elas trazem, então, nessa parábola que nós lemos aqui, um ensino celestial, um ensino espiritual. Jesus usava as colocações, as histórias coloquiais, para trazer ensinos espirituais. Algo que ia muito além daquelas palavras, ovelhas, dracmas, filho pródigo, muito mais além. Revelando algo que ao coração do homem estava obscurecido. Ao entendimento do homem não tinha ainda chegado. E Jesus vem trazer os ensinos do céu, através das parábolas. E essa parábola, como já falei aqui em especial, a parábola da dracma perdida, nos traz um ensino importante do amor de Deus pelas almas perdidas, da sua busca, do quanto ele se despende a buscar o pecador e a vida perdida. Mas eu tenho aqui um outro ensino que eu gostaria de estar meditando essa manhã, que vai além desse também, ele estar nos buscando aquele que havia perdido. O ensino é de que há valores espirituais que foram perdidos e que precisam ser achados. Valores que estão se perdendo durante a nossa caminhada. Eu gosto de ler o livro de Atos e vejo muitas vezes que fala lá, e foram cheios do Espírito Santo. E logo mais em seguida, e foram cheios do Espírito Santo. Aí você pensa assim, mas já não foram cheios? Porque é uma necessidade constante de nós sermos cheios do Espírito Santo. Dessa fonte estar jorrando constantemente em nossas vidas. E nós lemos lá no Antigo Testamento que aqueles inimigos de Jacó entulhavam os poços para que não jorrasse a água. O inimigo tenta entulhar os poços, obscurecer os valores. E nós temos que não permitir que esses valores sejam perdidos e que as pedras que o inimigo coloca nos nossos poços venham obstruir o jorrar da água do Espírito em nossas vidas. É desejo dele fluir a partir das nossas vidas. Alcançar o mundo, as vidas que estão ao nosso redor. Para que nós tenhamos, sim, água para oferecer ao sedento quando ele chegar até nós. Então, tem valores
que têm se perdido durante a caminhada, valores que estão esquecidos ou que nós não cuidamos e acabamos então perdendo. Assim como essa mulher aqui acabou perdendo aquela dracma. A dracma era uma moeda que valia, era uma moeda grega que valia um valor similar, né? Um valor similar ao denário, que era a moeda romana. Os romanos davam um jeito de desvalorizar a dracma, para poder, então, subjugar economicamente também os povos que ali estavam. E aquela região havia também muita pobreza, muitas dificuldades econômicas. E perder uma dracma era algo terrível para aquela mulher. Então, essa mulher procura essa dracma. Procura. E o mundo de hoje é o que nós vemos também, uma miséria espiritual, onde nós temos que procurar aonde que nós perdemos as nossas dracmas para nós podermos ter a completude dessas dracmas para oferecer as vidas que nos se achegam até nós. As dracmas também eram usadas como dote, dada à mulher, né, pelo seu pai, dada à donzela pelo seu pai, para que ela tivesse ali um sinal de pureza. Era tipo um cordãozinho assim, com as moedinhas penduradas que elas colocavam aqui assim. Isso demonstrava pureza, demonstrava dedicação, demonstrava uma aliança com o noivo. E Jesus Cristo é o nosso noivo. Aleluia. Jesus Cristo é o nosso noivo e Ele quer ver todas essas dracmas, nenhuma delas perdidas, todas elas compostas em nosso indumentário. Que a vestes da noiva esteja completa no dia que Ele vier nos chamar. Amém? O ensino que nós tiramos dessa parábola da dracma perdida, então, foi o que Deus, Pai, primeira coisa que eu quero trazer aqui, foi Deus que deu a dracma. Foi Deus que deu os valores para nós. O maior valor que nós temos é a nossa vida. E tantos outros valores que nós recebemos de Deus, os dons do Espírito, a pureza, a fé. Foi Deus que nos deu esses valores. Deus que deu, e muitas vezes nós não temos o devido cuidado com esses valores que Deus nos deu. Cuidado para não perder esses valores, valores do reino como a pureza, a fé, o nosso testemunho. Muitas vezes nós deixamos de levar a nossa fé ou de dar o nosso testemunho em detrimento do politicamente correto, das questões que às vezes nós não queremos ferir, não queremos magoar, não queremos nos intrometer, e deixamos às vezes os nossos valores ali de lado. Não podemos, irmãos, trocar os nossos valores por a amizade com o mundo, por uma batidinha na Escócia, por uma rasadinha amarela. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para você aqui, que você pense. Deus que te deu. Todos os valores que você tem, foi Deus que te deu. Não deixe se perder esses valores. Não dê de bandeja aquilo que foi pago por um alto preço, como diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Não foste com prata ou ouro que nós fomos comprados, não fomos comprados com coisas perecíveis, mas fomos comprados com o sangue do Senhor Jesus. Temos que meditar nisso todos os dias, irmãos, que foi o sangue precioso do Senhor Jesus que nos comprou. Foi com grande dor que Ele nos comprou na cruz do Calvário. E quando nós pensarmos em negociar os nossos valores, ou quando nós pensarmos, ou nós deixarmos de cuidar dos valores que Deus nos deu, nós venhamos pensar que foi pago um alto preço, preço de sangue, preço que nós não poderíamos pagar, porque só há remissão de pecados com derramamento de sangue, e sangue de um justo. E por mais que nós derramássemos o nosso sangue na cruz do Calvário, não pagaríamos, porque o nosso sangue é imundo. Sangue de pecado, que só é purificado pelo sangue de Jesus. Portanto, nós temos que meditar todos os dias nisso. A segunda lição que eu quero trazer aqui com relação ao valor, a casa estava mal arrumada. A casa dessa mulher estava mal arrumada. Por que ela estava mal arrumada, Jus?
Porque ela precisou varrer a casa para achar a dracma. Se a casa não estivesse mal arrumada, a dracma ia cair no chão. Lógico que ia ter um pouco de dificuldade de achar, porque as casas naquela época não tinham janelas, eram obscuras, eram escuras, e precisava, às vezes, acender uma candeia. Nós já vamos chegar na candeia aqui. Mas ela precisou pegar a vassoura, varrer a casa para achar a dracma. Imagine, então, como estava essa casa. Que não precisemos perder, amados irmãos, para perceber que a nossa casa está mal arrumada. Ela teve que perder para perceber que a sua casa estava mal arrumada. A partir do momento que ela perdeu a dracma, então ela percebeu, preciso varrer, preciso arrumar para achar a dracma. Então não espere para arrumar a sua casa. Não espere perder algo. Não espere o inimigo roubar de ti para que você venha arrumar a sua casa. E eu falo aqui em arrumar a sua casa é deixar de certos hábitos, é deixar de certas coisas e é implementar algumas coisas em nossas vidas. Entre elas, orar mais, ler mais a sua palavra, congregar mais, buscar a Deus, pedir a Ele que o seu Espírito vos santifique no olhar, no falar, no agir, no sentir, no querer, em todas as coisas. John Piper falou uma coisa que eu achei interessante. Eu vi assim, vai mexendo no celular ali. E às vezes vê umas coisas que você também está mexendo e não deveria estar ali naquela hora mexendo, mas devia estar se dedicando à obra de Deus e orando. Menos celular, mais oração. Né? Ele falou que naquele dia, vão constatar que não foi falta de tempo que nós não buscamos a Deus. Por falta de tempo que nós deixamos de buscar a Deus. Né? Mas sim por excesso de redes sociais, muitas vezes. Temos que meditar, irmãos. Será que a minha casa não está arrumada porque eu tenho perdido muito tempo nas redes sociais? No Netflix, em algumas outras coisas? Mas isso é algo que quando eu falo para vocês, né? Eu falo para mim aqui também. Isso bate também na minha cabeça aqui, ó. Gilson, busque mais a Deus. Buscar a Deus enquanto se pode achar, porque haverá um dia em que não se achará. Buscarão e não encontrarão. Clamemos misericórdia à igreja. Busquemos ao Senhor enquanto se pode achar. Vemos nos encher do Espírito, pedir que Ele nos encha do seu Espírito mais e mais. Nós estejamos tão aliançados com Ele a ponto de nós estarmos como tochas ardentes, incendiárias, e aonde nós formos, nós vemos levar a luz, levar o calor do Espírito Santo às pessoas que estão perdidas. Então, se a casa estivesse arrumada, ela certamente acharia mais rápido, seria menor, então, a dificuldade de achar aquela dracma. E o problema não é, irmãos, às vezes a nossa natureza pecadora, muitas vezes é a nossa falta, então, como eu disse, de disciplina, de compromisso em buscar o reino de Deus. Para que, então, nós venhamos subjugar a nossa carne e o Espírito Santo venha prevalecer sobre certas coisas que são tão agradáveis para nós. Os psiquiatras têm falado que nós temos que, às vezes, fazer alguns jejuns de coisas que nos fazem, que nos dão prazer, porque o excesso de prazer faz com que as coisas fiquem tão banais que nada acaba tendo mais prazer e alegria. Fica tão comum ter prazer, todo momento prazer, alegria, alegria, prazer, prazer, alegria, que quando eu tenho prazer e alegria, você não valoriza. Você não valoriza mais um copo d'água, você não valoriza mais uma picanha, um cheirinho de churrasco. Você não valoriza mais uma polenta frita. Por quê? Porque você começa a achar aquilo tão comum, tão banal. Então precisamos, às vezes, fazer certos jejuns, amados irmãos. Como é bom fazer jejum, porque daí quando você olha aquele prato de arroz com feijão esturricado, você diz, aleluia, que glória. Você começa a dar valor a pequenas coisas. E os psiquiatras têm razão. Porque o celular também é uma fonte de prazer. Você sabia disso? Ali você recebe mensagem. Às vezes não, né? Recebe algumas cobranças, algumas mensagens que não são muito agradáveis. Mas é uma fonte de prazer. Então vamos fazer um jejum de vez em quando de celular, de Netflix, tá? Arrumar a nossa casa, arrumar a nossa vida. Para arrumar a casa tem que ter tempo.
né? Não gastar tempo com coisas que não... Tá? Terceira lição que eu aprendo aqui com a parábola da dracma perdida. A dracma foi perdida dentro de casa. Né? Os dias são maus, irmãos. O secularismo, o materialismo, né? O mundanismo tem entrado na nossa casa e na igreja. Se não vigiarmos e não estivermos ligados em Cristo, os valores que são absolutos, que a palavra de Deus é a nossa regra de conduta e fé, que a palavra de Deus é infalível, a palavra de Deus não contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus, não é? Ela é a palavra de Deus. Se esses valores forem se perdendo, meus irmãos, tornando-se relativos, aquilo que é sólido vai tornando-se líquido. E está cheio de crente geleca, cheio de crente aí que já virou líquido. Não é nem mais geleca, virou líquido, né? Ele não para. Virou fluido. Pastor Paulo Quintino, obrigado, professor. Estava quase, o senhor percebeu. Estamos ligados. O pastor Paulo Quintino falou aqui, numa palestra, que hoje é uma fluidez. É difícil você... Com esse negócio de internet, as pessoas estão fluidas. Elas vão para lá e para cá, não para em lugar nenhum. É a fluidez. Escorre, escoa. E o maligno ele tem tentado, entrar na igreja. Eu não digo até que ele tem tentado, ele tem entrado. Ele tem entrado nas igrejas, nas casas, dividindo os irmãos, implantando discórdias, implantando divisões, implantando modinhas. Tem igreja que você entra que parece uma boate. Mas nós temos que fazer isso para atrair os jovens. Até que ponto, irmão? Então vamos fazer, sei lá o que na igreja, mais para poder atrair os jovens, ou as pessoas. Então, igrejas que estão virando, assim, verdadeiros raves, né? Mas, eu acredito que não é somente a aparência do ambiente, né, que quer dizer alguma coisa, mas, às vezes, o intuito das pessoas que estão lá dentro. Eu venho ao culto para que o culto venha me agradar ou venho ao culto para agradar a Deus? Essas músicas que foram tocadas hoje não me agradaram muito. Você virou Jesus Cristo agora para ser adorado? Para ser agradado? Para ser louvado? Não estou aqui para ser agradado. Não estou aqui para sentir prazer. Apesar de que não há prazer maior do que estar na presença de Jesus. Não há prazer maior do que ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Não há êxtase maior do que ser tocado e cheio do Espírito Santo de Deus. Não há droga que se compare ao êxtase da presença de Deus dentro de um homem. Como Davi cantava: contigo saltarei muralhas, desbaratarei exércitos. Diz que Hitler usava cocaína para tentar desbaratar exércitos. Devia ele ter aprendido com Davi que o Espírito Santo é melhor que a cocaína para desbaratar exércitos, aleluia, para vencer o maligno, para quebrar o jugo do pecado sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que se aproximam de mim. Amém? Vamos apurar um pouquinho aqui, que a hora está se avançando. Então, meus irmãos, nós temos que colocar, esquecer dessa questão de, nada a ver, todo mundo faz. Os jovens, eu digo para vocês, vocês falam assim, mas está todo mundo namorando, todo mundo ficando, todo mundo com os crush. Crush, na minha época, era Fanta. Tinha um refrigerante de laranja chamado Crush. Tão ruim que era que tiraram de linha. Então eu digo para vocês, espere a hora certa e Deus vai colocar um namorado por vocês, um homem de Deus. Não adiante, não coloque a carruagem na frente dos bois. Mas todo mundo faz, isso não tem nada a ver.
Nada a ver. Todo mundo faz, mas eu não sou do mundo. Você não é do mundo. Você foi comprado, você é apenas um peregrino nessa terra. É um alienígena aleluiado que está aqui. A quarta lição, vamos apurar aqui. A quarta lição que eu digo para você aqui, você vai dizer assim: não dá para prosseguir deixando valores para trás. Não dá para prosseguir deixando valores para trás. O adorno não pode ficar faltando uma dracma. Diante do Senhor tem que ter perfeição. Mas só uma adulteradinha aqui, uma olhadinha lá, uma mentirinha aqui, uma roubadinha lá, uma fofoquinha aqui. Não tem problema. Misericórdia. Caiu tudo as dracmas agora. Está tudo perdido. Meus irmãos, não dá para faltar uma dracma. Não dá para ter um casamento destruído e servir ao Senhor. Precisa ser restaurado. Faça pelo menos a tua parte. Se a esposa não quiser, ou se o marido não quiser, faça a tua parte, tente restaurar, busque o Senhor. Mas ela não quer, então amém. Entrega ela na mão de Deus. Entrega ele na mão de Deus. Mas não dá para deixar para trás a família, não dá para deixar para trás os filhos, não dá para deixar para trás questões não resolvidas, não dá para deixar para trás o nosso primeiro amor. Não aceite ficar com menos do que Deus tem para você. Não aceite menos do que aquilo que o Deus tem para a tua vida. Que é uma vida de paz, que é uma vida do shalom. Quando o judeu fala shalom, é uma paz completa, que abrange todas as facetas da vida humana. Não é apenas shalom, paz. Até tem um cidadão que às vezes vai lá no consultório e fala assim: paz de Deus. Falou, paz do Senhor Jesus. Não é paz do Senhor Jesus, é paz de Deus. Falei, mas Jesus não é Deus? Não, é paz de Deus. Então, paz do Senhor. Eu falo, brincando, para provocar mesmo. Não, é paz de Deus. Falei, mas Deus não é o Senhor? Só para provocar, né? Eu gosto de instigar, né? Mas é um irmão na fé, tem a sua maneira de fé. A Bíblia fala de medidas de fé, não é? Cada um tem a sua maneira de crer, de fé. Tem uns que têm que guardar dias, não é? Outros não precisam, né? E assim vai. Mas o importante é crer no Senhor Jesus, acima de todas as coisas. Acima das picuinhas humanas, da religiosidade, de todas essas coisas, é crer no Evangelho, no poder que há no Evangelho, que é realmente, como o apóstolo Paulo, não me envergonhe do Evangelho, que é poder de Deus. Ele é o poder de Deus, o Evangelho, Jesus Cristo. Quinta lição. Então, essa quinta lição eu não posso deixar para trás. Aquilo que está perdido. Não posso deixar para trás. Eu me perdi aqui um pouco, irmão, desculpe. Estou indo para a quinta, né, pastor? Agora eu vou para a quinta, aleluia. Esses papelzinhos atrapalham, a gente tem medo de perder o roteiro aqui, né? Às vezes vai pelo espírito, depois volta aqui para a carne, né? Depois vai para o intelecto. Então, a quinta lição é, não dê por perdido, amém, aleluia, agora voltou. Não dê por perdido, aquilo que pode ser achado, aquilo que pode ser recuperado. Jacó, quando recebeu a túnica do seu filho José, toda estraçalhada e cheia de sangue, ele se desesperou. Ele se deu por perdido. Realmente, eu também daria por perdido. Mas não dê por perdido, por mais que com os teus olhos você veja e diga, está perdido. Não está perdido. Há esperança. Porque Deus, o nosso Deus, é o Deus das causas impossíveis. Há esperança para o teu casamento. Há esperança para o teu filho. Há esperança para a tua questão financeira. Há esperança para esse vício que você não consegue largar. Há esperança para essa tristeza que bate na tua porta todos os dias. Há uma esperança, e essa esperança é Jesus. Ele diz para você essa manhã, filho, eu sou a esperança. Coloque todas as coisas diante de mim, coloque as coisas nas minhas mãos e eu vou fazer. Dê um passo atrás, como já preguei aqui uma vez, e deixe Jesus ir à frente.
Deixa ele trabalhar, meu irmão. Deixa ele agir, ore, peça, ele vai agir. Então, não dê por perdido aquilo que pode ser achado. Sexta lição, não foi só a dracma que se perdeu, meus amados irmãos, foi a alegria que se perdeu. A alegria dessa mulher foi perdida quando ela perdeu aquela pequena dracma. Por quê? Eu te digo por quê. Porque quando ela achou a dracma, ela disse, a alegria voltou, vou chamar minhas amigas e vou fazer uma festa. Assim como o filho pródigo que o pai estava esperando, a alegria voltou. Quando nós perdemos os valores, quando nós perdemos a presença de Deus, quando nós não sentimos mais, apesar de que a fé não é por sentir, mas é muito gostoso sentir a presença do Espírito em nós, a alegria vai embora. Eu fico triste, eu fico cabisbaixo. Mas quando eu percebo que está achado, que eu fui achado, que os valores voltaram, que eu voltei a andar na caminhada do Pai, que eu voltei a andar com Ele, aleluia, a alegria volta. A alegria volta, a alegria da salvação. O salmista Davi, no Salmo 51, disse que quando ele caiu ali em adultério, misericórdia, ele caiu, como todos nós somos passíveis de queda, ele caiu e ele orou. Ó Deus, torna-me a dar a alegria da salvação. A salvação é uma alegria. Não tem alegria maior, irmãos. Nós estávamos vendo o pastor Waldenberg pregar no Encontro dos Pastores, e ele falou uma coisa que eu achei tremenda, e eu já tinha ouvido isso, porque eu estudei o grego e o hebraico, mas lá no Salmo 23, ali, o original, fala assim, que Deus é meu pastor, nada me faltará. Deus é meu pastor, nada mais me faz falta. Nada mais me faz falta, porque a sua presença, somente a sua presença me satisfaz. Você tem sentido isso? Ou quando você olha teu extrato no banco, você fala, misericórdia, está me fazendo falta. Quando você olha a mesa de domingo, só tem aquele frango esturricado em cima da mesa. Cadê a picanha? Está fazendo falta. Não, irmão, aleluia! Deus é o meu sustento. Aí você vai dizer, mas esse cara está utópico, esse cara está louco, né? Realmente é loucura, irmãos. O Evangelho de Deus, a cruz de Cristo é loucura para o mundo. Como você pode estar alegre se não tem as coisas? Irmãos, aqui no Brasil nós oramos pelo alimento que está sobre a mesa, não é? Lá na África eles oram pelo alimento que ainda não chegou na mesa. O alimento que vai chegar ainda. E lá tem cristãos e eles louvam, eles glorificam a Deus. Diz que naquelas igrejas não tem piso, é barro. Eles pulam, eles louvam, eles glorificam a Deus, que chega a levantar uma poeirada assim. E aquele povo fica até de outra cor, fica até marrom. Por quê? Por causa da fumaça, da alegria do Espírito que sobe naquele lugar. Não tenho nada, mas tenho Jesus que é tudo, aleluia. E é isso que nós temos que restaurar em nossas vidas, esse valor dessa alegria de ter Jesus em nossas vidas. E não chegar na igreja, a paz, irmão. Parece que perdeu tudo os dentes da boca. A paz, irmão. A paz do Senhor, irmão, aleluia! Vim aqui congregar, vim aqui glorificar a Deus, vim aqui exaltar o meu Salvador, o meu Deus, aquele que me resgatou, aleluia! Estou com todas as dracmas aqui na minha cabeça, balançando, fazendo tirim-tim-tim, glorificando ao meu Senhor e Salvador. Amém, que eu estou conseguindo fazer alguns dar risada aqui também. A alegria do Senhor é a nossa força. Sétima, não inclua ninguém no contexto da sua perda. São só 78, tá? Nós estamos na sétima. Não inclua ninguém no contexto da sua perda. Culpando às vezes, a mulher aqui não culpou ninguém. Ela simplesmente pegou, arregaçou a manga, pegou a vassoura e vamos varrer, vamos achar. Ela não ficou culpando. Porque costuraram mal a dracma, por isso que caiu. A culpa é do pastor. A culpa é da minha mulher. A culpa é do
meu marido, do meu filho. Aí eu não vou na igreja, né? Porque é muito frio. Culpando sempre alguma coisa, colocando sempre alguma desculpinha. Chega de desculpa, irmão. Chega de ficar colocando culpa nos outros. Olhe para você mesmo. E veja o que precisa ser arrumado. Tome uma atitude, porque ninguém vai poder fazer aquilo que você tem que fazer. Se você tem que ir lá, falar com o irmão, pedir perdão, vá. Se você tem que buscar mais a Deus, busque. Mas na igreja não tem vigília, na igreja não tem culto de oração. Irmãos, a igreja somos nós. Nós fazemos a igreja. A igreja está fria, mas você parece mais do que uma pedra de gelo, irmão. Você tem que fazer. Eu venho aqui na igreja, amém? Glória a Deus pelo pastor, não é só por ele. Eu venho aqui por causa de Jesus. É lógico que daí, se eu venho por causa de Jesus, eu olho para o meu irmão cascudo do meu lado e digo, como você é bonito. E começo a amar ele. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Ele vai te encher de amor. E você vai olhar para o teu irmão e você vai dizer, nossa, como você é maravilhoso. E você vai parar de ficar olhando os defeitos do outro. Para de colocar a culpa no outro. Toma uma decisão de buscar a Deus. De aceitar a Cristo como seu Salvador. Você que está me ouvindo. Tome a decisão de aceitar Jesus. Porque amanhã pode ser tarde, de viver o Evangelho, de resolver o teu relacionamento, de fazer a diferença. O grupo dos jovens está muito fraquinho. Tomaram atitude, semana retrasada, fizeram aí um brainstorm, não sei como é que fala, né? Uma tempestade de ideias, e começamos. E ontem foram até jogar vôlei. E foram lá, jogaram vôlei, agora vamos ter várias atividades, está faltando até calendário para a gente conseguir colocar todas as atividades. Por quê? Tomaram atitude, viram, não é só o pastor que tem que fazer, nós também temos que fazer a nossa parte. Para de ficar de queixume, faça alguma coisa e venha também, né? Porque também não vem, não faz, aí não dá também, né? Bom, 8ª lição. Vassoura parada no canto não resolve o problema. Vassoura parada no canto vai pagar estar para Bepetran lá das bruxas. Vassoura parada no canto não resolve. Palavra guardada no canto, na gaveta, não resolve. Palavra tem que ser aplicada, palavra tem que ser vivida. A palavra de Deus é um espelho. Então não vou me olhar porque eu sou feio. Não, olha para ela, você vai ver que é feio e Jesus vai fazer ser bonito. Tiago, capítulo 1, versículo 23. A palavra de Deus é um espelho. E o homem olha para ela e vê como é feio, esquece, sai do pé e esquece como era, né? Tem que olhar para ela e lembrar todo dia, eu sou feio, mas Jesus é bonito, eu vou lá, Ele é bom, Ele vai me fazer bonito. Aleluia! Então, esqueci até o que eu ia falar agora. Mas vassoura então guardada no canto, palavra não vivida, não resolve nada, irmão. Assim como a vassoura parada, a palavra não posta em prática, também não resolve nada, não resolve o problema. Conhecer e não crer, conhecer e não praticar, não resolve o problema. Não resolve. Problema das perdas de valores. E lembrei. Fazia tempo que eu não fazia isso da risada, né? Vocês achavam que era muito sério, né? Mas tinha uma época, na minha mocidade, que nós era adolescente, que cantava uma música assim: crente que guarda a Bíblia na gaveta, vai pro inferno bater palma pro capeta. Né? Então, palavra guardada na gaveta, não resolve. Aberta no Salmo 91, o diabo entra, ele mais um. Não, ele mais um monte. Não adianta se ela não tiver aplicada. Se eu não viver o Salmo 91, que é esconder-me no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente eu não descansar, não adianta. Não adianta estar aberta no Salmo 91. 9, estamos quase no 10º, daí acaba, tá? Procure para valer, tome essa decisão, procure com diligência. A Bíblia fala aqui, olha aqui no versículo 8, que essa mulher buscou com diligência até achar, não sossegou até encontrar. Busque com diligência, busque com zelo, busque com aplicação. Mas eu tenho orado e não acontece. Continue orando. Continue buscando. E quem sabe um anjo um dia chega e fala, agora chegou a hora. Daí você vai dar aquela risadinha, mas eu já estou velha, igual Sara, né?
Demorou. Mas chegou na hora certa. Eu acho que Sara precisava aprender muita coisa ainda para cuidar do filho. Estava meio, ainda 90 anos era pouco. Então, ore para valer, vigie, mergulhe nessa palavra, busque com zelo, busque com afinco. E você vai ver o resultado na sua vida. Você vai ver a obra de Deus agindo em ti. Décimo para encerrar. Em primeiro lugar de tudo isso que eu falei, acenda a luz primeiro. Foi a primeira coisa que essa mulher fez. Para achar a dracma, primeira coisa, acendeu a luz. Lá naquela época não tinha copel, mas tinha lamparinas. Acendeu a lâmpada. E ali a lâmpada ilumina. Porque ninguém acha nada no escuro, meu irmão. Precisa de luz. Precisa do Espírito Santo para iluminar, para que você enxergue como está a sua vida. A Bíblia fala que o homem não quer se chegar a Deus, não quer chegar a Jesus, porque Jesus é luz. Por que não quer se chegar a Deus? Porque Jesus é luz e mostra como é que está a situação do cidadão. Você pode ver, se você está numa luz meio turva, uma luz que eu nem antigamente falava, luz de Paranaguá, aquela meia termo, assim, meia fase, você olhava assim, estou bonitão, né? Chegava na luz do sol, via que estava tudo babado de ovo frito e de coisas mais, né? Porque estava tudo sujo. Quanto mais você se aproxima da luz, mais você enxerga quem você é, mais você enxerga como você está. Precisamos nos achegar. Mas eu não quero. Então vai ficar do jeito que está. Chegue, acenda a luz, ela vai iluminar a sua casa, vai mostrar como é que está a situação e vai permitir que você venha encontrar os valores que você perdeu um dia, aquilo que os sonhos que um dia Deus colocou na sua vida, quando você aceitou Jesus, que você chorou, que se rasgou o teu coração, ali derramou dom sobre a tua vida, ali derramou Deus sonhos, inspirações para ti, e essas coisas às vezes foram se perdendo. Então acenda a luz e permita que o Espírito lhe mostre: olha, você deixou de fazer isso tanto me agradava, filho, você me buscava nas madrugadas, você jejuava, você evangelizava, você comia a minha palavra, você amava os perdidos. E hoje você fala mal das vidas, hoje você não ora, hoje você não jejua, hoje você não abre minha palavra, hoje você não faz mais aquilo que me agrada. Acenda a luz. E ela vai te mostrar que você precisa, porque a palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando buscarem-me de todo o seu coração. Amém? Olhando então, concluindo, para esta parábola, eu me pergunto: sou eu uma dracma perdida? Ou então, quantas dracmas eu já perdi? Como é que está o meu adorno? Esbugalhado? Caindo aos pedaços? Como é que vou me encontrar com o meu noivo? O meu noivo é Jesus. Nós somos a noiva. Precisamos estar com todo o nosso adorno completo. É isso que eu te digo essa manhã, meus irmãos. Você veio aqui, não veio por acaso. Você veio aqui para restaurar valores, para acender aquela chama que outrora foi apagada. Aquilo que um dia Deus colocou na tua vida. Ele diz que Ele é fiel para restaurar. Para restaurar. Restaurar a alegria perdida. Restaurar o sonho. Restaurar o ministério. Restaurar o teu casamento. Restaurar os dons que Ele deu para você. É isso que eu deixo para você essa manhã, meu irmão. Rasgue teu coração diante dEle nessa manhã. E creia, Ele está aqui, Ele vai fazer essa obra. Amém? Deus abençoe você que está nos ouvindo. Amém, meus irmãos. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Depois a gente conversa, Gilson. Você tem a minha bênção. Em nome de Jesus. Que bênção. Cresceu a orelha, hein, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Graças a Deus pela palavra, pelo que o Espírito de Deus falou conosco. De vez em quando tem que dar uma chacoalhada assim, né? Para você... Opa, estou perdendo valor, assim,
preciso ser achado. Uma das coisas maravilhosas que Deus faz na nossa vida é ter amigos. Você tem amigo? Eu tenho amigos. Não muitos, mas tenho bons amigos. E entre eles eu tenho um hoje aqui. Vem cá, Marcelo. Pastor Marcelo Batista. Ele vai fazer a oração e depois nós continuaremos aqui. Depois da oração do pastor Marcelo, você pode encerrar a live, ok? Que alegria tê-lo aqui. Só nós sabemos quanta coisa bonita Deus fez. Antes de qualquer outra coisa, graça e paz, igreja. A gente tem caminhado em alguns lugares e como é bom a gente se encontrar com a família de Deus em tantos lugares. A gente já caminhou por aí, né, Sandra? E aonde a gente vai, encontra uma igreja reunida, a gente vê que tem mais um pedacinho da nossa família e a gente se sente tão em casa. Como é bom a gente estar em casa. Amém? Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós nos encontramos diante do Senhor mais uma vez, agora reunidos como igreja, Senhor, orando, levando diante do Senhor tudo aquilo que temos aprendido, mas nesse tempo, o que nós colocamos diante do Senhor é o nosso culto. A gente se reuniu aqui hoje para cultuar o Teu nome, para engrandecer o Teu nome, porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, Pai. Cada um de nós que levantou hoje pela manhã e tinha fôlego. Esse respirar é motivo de alegria, é motivo de gratidão, e a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração nós entregamos ao Senhor, Pai. É isso que nós viemos fazer aqui hoje, entregar diante do Senhor a nossa oração, a nossa adoração, Pai. E nós queremos, Pai, que ela chegue diante do Senhor, Pai, como cheiro suave, Deus, como cheiro suave. Pai, nós entregamos tudo isso diante do Senhor, abrimos o nosso coração a Ti, e que ele seja como terra fértil, recebendo a semente que o Senhor está enviando, e que no nosso coração, Pai, ela possa germinar, crescer, Pai, dar muito fruto, Pai, todos eles para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti assim, agradecidos. Amém, amém, amém. Pode aplaudir o meu Senhor, nosso Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Agora, meus irmãos, eu quero, antes de nós continuarmos, eu quero só para vocês. Foi falado aqui 10 pontos da mensagem. Você não vai conseguir lembrar, mas aquilo que tocou, você lembra. Aquilo que tocou sua vida, você vai lembrar. Vai sair daqui dizendo para o Senhor, Senhor, hoje eu fui tocado por aquela palavra e eu quero apresentar o Senhor.